Belezão, deixa eu convidar aqui então. Convidados. Aí, Agora sim. agora sim. E aí, professor Arthur, tudo bem? Como vai, professor Leonardo? Tudo certo? Tá na loucura aí de São Paulo aí nos cursos, né? Loucura. Essa semana a gente vai fazer um curso lá no INSPER só sobre mercado imobiliário, com profissionais de várias áreas, todas focadas no mercado imobiliário. Então tem advogados, corretores de imóveis, arquitetos, incorporadores, construtores. Bem bacana. Segunda edição já. Legal. E, assim, e a ideia para os advogados, na verdade, é conhecer esse mercado para poder atuar especificamente ou para poder entender mais e oferecer para o seu cliente algumas oportunidades, enfim. As duas coisas, entender como funcionam os mecanismos, né, de investimento e também de rentabilidade, e também começar a entender o arcabouço jurídico, né, as contratações, as escrituras públicas, a burocracia de registro, né, Uhum. imobiliário. Então, tudo isso também é debatido ao longo de uma semana. É muito Poxa, que interessante legal, porque que legal. não basta a gente só entender o mecanismo jurídico, né, os instrumentos. A gente tem que entender o que move as pessoas, quais são os interesses envolvidos, os riscos que estão embutidos ali, os riscos econômicos, financeiros. Então a gente discute bastante isso, é bem produtivo e espero um dia poder também estar junto contigo nos seus cursos aí, que são sempre muito exitosos, sempre muito protagonistas nesse cenário de incertezas financeiras, econômicas. O direito bancário passa por uma série de evoluções e involuções, né? E você está sempre antenado. Então, estou muito feliz por esse convite. Obrigado, viu? Não, que isso, eu que fico feliz, agradeço aí pelas palavras e por esse bate-papo, né? Eu achei muito interessante, como a gente já tinha conversado, assim, cada vez mais, eu acho que a advocacia bancária, eu me lembro quando eu advoguei lá atrás, e meu primeiro cliente foi justamente um banco mercantil, eu me lembro que, em regra, a gente, se me corrija se eu estiver errado, você que tem muito mais experiência na advocacia bancária do que eu, a gente atuava muito especificamente. Assim, era um contrato, era uma execução, era uma revisional. E hoje, cada vez mais, a gente está trabalhando tantas dívidas, seja de empresas, seja de pessoas físicas, que o advogado não é só aquele olhar jurídico, ele também acaba precisando conhecer determinados contratos e possibilidades, né? E a gente já vai abordar a questão do seu livro, para poder fazer essa gestão melhor. Por exemplo, a blindagem patrimonial, entender melhor essa Sim, questão, como é que funciona, né? A questão da verbação, dos contratos, etc. Né? Então, acho que, não sei, eu tenho a impressão que a advocacia bancária hoje, ele sai um pouco da questão só jurídica, da lei, de tarifas, de encargos, para esse olhar um pouco mais amplo, para ajudar na gestão da pessoa, né, ajudar na financeira. gestão, perfeitamente, concordo totalmente, porque assim, tanto na fase pré-contratual, quanto na fase contratual e na fase pós-contratual, você tem que sempre ter em mente as questões econômicas, né? Na fase pré-contratual de tratativas, tentar entender as consequências, quais as vantagens, desvantagens, os riscos, as garantias. Então, tudo passa por uma análise econômica para depois a gente se assentar na ideia jurídica. A própria palavra economia, a origem da palavra, a etimologia da palavra, vem de nomia é norma e eco é terra. Então, a economia é a terra das normas, porque justamente sem a base jurídica você não consegue ter é, a mensuração dos riscos, para assumir riscos, porque você só consegue ter lucro na vida particular, na vida de um banco, na vida de qualquer ser humano, você só consegue oferir lucro se você correr alguns riscos, porque viver e investir é arriscar. Mas para você entender ali as balizas desse risco, para não entrar em incertezas, né? Porque uma coisa é o risco, outra coisa é a incerteza. A Uhum. incerteza é a bet, né? Você vai jogar lá na bet e não sabe quem vai ganhar, se é Arábia Saudita ou se é o Egito.
Mas o risco não, ele é calculado, ele é mensurado, né? Estatisticamente, economicamente, matematicamente. Então, quando o advogado entende um pouco mais de risco, entendendo mais do business, né, do core business, ele consegue orientar melhor o seu cliente, ele consegue fazer bons negócios, ele consegue alavancar a economia. E a ideia da advocacia, qual é? É permitir a circulação de riqueza com tranquilidade. O advogado ele tem que ser ponte, né? Trazendo as pessoas para um ambiente de harmonia e de segurança e de paz. Então, eu acredito que o advogado tem que não só estudar lei, não só estudar jurisprudência, mas também entender de negócios. Pô, bacana, bacana. Mas vamos lá, vamos falar do seu livro, né? Quer dizer, da onde que saiu essa ideia, assim? Eu achei brilhante, né? Essa questão que, para nós, eu acho que é uma novidade no Brasil, né? Venda de imóvel com reserva de usufruto. Quer dizer, da onde que surgiu essa ideia? Por que ele é importante para nós, advogados, bancários, enfim? Queria que você falasse um pouquinho desse estudo maravilhoso que você fez e que culminou aí nesse livro. Obrigado. Bom, eu fui estudar na Espanha agora, em novembro do ano passado, eu fui para lá para fazer um pós-doutorado, e você bem sabe, alguns eventos da OAB, alguns congressos, que eu também pesquiso sobre fraudes bancárias, que é um tema muito atual. E eu fui lá estudar sobre fraudes bancárias e também comecei a ver que na Europa existem muitos idosos com problemas de liquidez financeira, né, que passam por problemas de superendividamento também. E comecei a tentar entender como que eles saem dessa situação, porque a aposentadoria na Europa também ela passa por uma crise do sistema previdenciário, que é a diminuição de pessoas que nascem, né? O que a gente chama de tábua atuarial está sofrendo uma redução na base da pirâmide. Menos pessoas estão nascendo e mais pessoas estão vivendo e cada vez com uma maior expectativa de vida. Isso mexe com a aposentadoria. Então, a aposentadoria ela acaba reduzindo, não acompanha a inflação. E eu comecei a entender como é que são as políticas públicas e as leis na Europa para melhorar a qualidade de vida desses anciãos, né? Eles chamam de pessoas maiores. E lá eles utilizam a venda da nuda propriedade. O que é a venda da nuda propriedade? O idoso tem um imóvel e ele quer fazer desse ativo imobilizado algo que ele possa que possa lhe garantir alguma liquidez. Porque é muito comum, é um paradoxo, né? A pessoa ter riqueza econômica, mas pobreza financeira. Ou seja, ela tem patrimônio, mas isso está tudo num tijolo, né? E está sem dinheiro no bolso para comprar remédio na farmácia. Basicamente é isso, né? Então, o idoso às vezes acumula patrimônio imobiliário, mas ele está sem liquidez, sem dinheiro para fazer um pilates, para fazer um cruzeiro, para, né, e curtir a vida na melhor idade, ele não tem liquidez. E lá é muito comum eles venderem, então, a nuda propriedade, que é a nua propriedade, aqui no Brasil, tem previsão no artigo 1390 do Código Civil, e vendem sem precisar sair do imóvel. Então, esse é o grande pulo do gato, digamos assim. Os idosos vendem a sua propriedade, continuam morando nela pro resto da vida. Então, isso lhes dá o direito de moradia, conseguem fazer com que esse dinheiro chegue ao seu patrimônio para pagar uma dívida, para reestruturar o patrimônio, até para dividir o patrimônio, uma parte do patrimônio para os filhos em vida, e também para ter ali condições de ter um bom plano de saúde, de passear, de usufruir da vida. Então eu achei muito interessante e comecei a pesquisar sobre isso. Então foi uma pesquisa em paralelo, uma pesquisa de extensão que eu fiz na Universidade Carlos III de Madrid, conversei com vários professores da Universidade Complutense, de outras universidades, e comecei a pesquisar também na França, porque esse instituto é chamado de Viager na França, existe há 60 anos, e também na Itália. E aí eu comecei a pensar, sabe, Leonardo, por que no Brasil a gente não tem isso? Nós temos. A gente tem a doação com reserva de usufruto, né, que o brasileiro sempre faz. O pai doa para o filho, a matriarca doa para os filhos, para evitar
o inventário ela institui para si o usufruto, para continuar morando no imóvel, e faz a doação. Foi o que aconteceu com o Estênio Garcia, Uhum. ficou muito notória essa questão. Às vezes também no divórcio, para não deixar nem para o marido, nem para o ex-marido, ex-mulher, doam para os filhos e ficam com reserva de usufruto, mas é doação. Então, esse modelo sofre um pouco uma transformação na Europa que gera negócio, então gera mercado, porque ao invés de doar, há uma venda. E o governo espanhol, assim como o governo francês, eles soltam uma tabela de sugestão de deságio para a compra da nua propriedade. Então, como funciona esse mercado? Quem que vai querer investir, comprar um imóvel e ainda manter uma pessoa morando lá, É isso que eu ia te perguntar, na verdade, minha seja um curiosidade. usufruto É. vitalício, seja um usufruto por prazo? O que o investidor nessa compra vai ganhar? Então é um jogo do ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. Não pode haver um prejuízo para alguém, senão não entra num consenso. E aí a figura do advogado é muito importante. Porque o idoso ele não quer perder a sua memória, o bairro onde ele mora, o padeiro com quem ele conversa na hora de buscar o pãozinho, né, o restaurante onde ele frequenta, a pracinha onde ele passeia com o seu cachorro. Ele não quer perder isso. Isso é caro para o idoso, porque se ele tiver que sair de lá, ele está devendo, ele quer pagar a dívida. Se ele vender e tiver que se mudar, os livros da estante, onde eles estão, ele tem esse senso de permanência que é importante para a saúde mental do idoso, né? Então, essa questão vai ficar bem assegurada com o registro imobiliário desse usufruto. O usufruto pode ser vitalício, ou pode ser um usufruto por prazo determinado, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. O usufrutuário que vai decidir via contrato, escritura pública, então tem uma segurança jurídica que é feita em escritura pública, levada a registro em cartório. O idoso tem que fazer um teste de demência, né, para mostrar que ele não está sem as capacidades da sua cognição, para não alegarem depois vício do consentimento. Então, para o lado do idoso, ele quer usar e fruir. Ele quer habitar ou ele quer alugar e ficar com o valor do aluguel. Então, ele pode ganhar dinheiro, o idoso, vendendo o imóvel. Então, ele já injeta o dinheiro da nua propriedade, que vai ter um deságio, porque tem que esperar o prazo para depois o nu proprietário entrar na posse do imóvel. E se ele quiser, durante o período do usufruto, alugar e ficar com o aluguel, ele fica também. Então, são duas maneiras dele oferir rendimentos, né? E lá na Europa eu vi que idosos triplicam, quadriplicam a sua aposentadoria fazendo isso. E aí, conversando com um amigo, Dr. Salles, que mora, brasileiro, que mora lá na Espanha, ele já se aposentou, ele falou: Arthur, eu acabei de voltar de um cruzeiro. Nós não gostamos dessa palavra porque a gente é galo, né? Exatamente. Mas ele fez um cruzeiro que deu a volta ao mundo, ficou 6 meses dando a volta ao mundo. Ele falou: nesse cruzeiro tinha 172 pessoas. Sabe quantas venderam a nuda propriedade? Eu falei: quantas? Ele: 140. É isso. Então não é um produto só para quem está endividado, só para quem está em apuros. Não. Muitos europeus vendem a nua propriedade para ter uma qualidade de vida melhor. Às vezes tem 2, 3 imóveis, vende a nua propriedade dos 3 e fica morando em um, ou vende de 2. Tem filhos e divide em vida, sem precisar de um inventário depois, sem precisar de muita burocracia. Tanto lá na Europa quanto aqui no Brasil, quando você averba a nua propriedade, como você não adquire a propriedade plena, você tem economia tributária. Porque você não está adquirindo 100% do imóvel, entrando na posse imediata. Então você paga aqui no Brasil, na maioria dos municípios, que o ITBI é municipal, você paga 2/3 do ITBI, e não ITBI cheio. Né? Uhum. Então é uma economia tributária. Então, por que o investidor investiria? Primeiro, se ele tem que esperar, ele consegue um deságio, um desconto no preço. Né? É como você comprar um imóvel na planta, que você sabe que você não vai. Comprou um imóvel na planta, só tem o terreno, você não vai já receber a chave. Você tem que esperar o imóvel ficar pronto. Aqui você tem que esperar o usufruto terminar. Se for usufruto vitalício,
vinculado à vida do usufrutuário, período de expectativa de vida calculado. Acho que acabou bloqueando aí, né? Acho que é a internet. Já deve estar voltando aqui. Acho que bloqueou. Vamos esperar aqui para ver o que tá. Deve ser. E Arthur, saiu? Deixa eu ver se eu chamo de novo aqui. Deixa eu ver se eu consigo te chamar de novo aqui, então. Peraí. Aí. Agora sim. Bom, convidei. Vamos ver se vai. Ah, beleza, Agora voltou. sim. Maravilha. Então, eu estou vendo aqui que alguém comentou, né? E o papel dos herdeiros, né? Como é que fica a questão do direito dos herdeiros? Essa é uma ótima pergunta. Mas vale lembrar que no Brasil também não existe herança de pessoa viva, né? É o Pacta Corvina, lá na Europa também. Então, o patrimônio, ele existe para ser usufruído, para ajudar ao longo da vida. Muitos idosos ficam com papel para deixar para os herdeiros e passam situação, às vezes, de penúria. Não conseguem fazer uma reforma no apartamento, trocar os móveis, né? Não conseguem viver com qualidade. O patrimônio ele foi feito para servir em vida, para dar uma qualidade de vida, para dar saúde para as pessoas. Então, o europeu ele tem essa cultura, né, de entender que é o seguinte, olha, eu já criei meus filhos, já dei a eles educação, proteção, segurança, sabedoria, e eles vão saber, ao longo da vida, construir o seu próprio patrimônio. E nada impede também do idoso vender a nua propriedade e partilhar esse dinheiro em vida, como eu falei, né? Para os herdeiros, entre aspas, porque só há herdeiro depois da morte, né? Antes da morte Uhum. ninguém é herdeiro. Existe uma expectativa de herdar, mas não a herança em si. Então, o herdeiro ele não existe em vida. E muitos juristas falam isso. Tem o professor da USP, o Eduardo Demarque, professor titular da USP, ele fala isso que desde do direito romano, do século II antes de Cristo, né, já existia a figura do usufruto e da nua propriedade. Então, é possível fazer essa comercialização harmonizando os interesses. Então, voltando a falar do investidor, o investidor ele ganha com o deságio, quanto maior o tempo de espera do usufruto, maior o desconto que ele vai ter. Então, o desconto que o investidor vai conseguir na compra do imóvel pode variar de 30%, 40%, 50%, 60%, né? E ele também vai ter a vantagem da valorização do imóvel com o tempo. Normalmente o imóvel valoriza, não é, professor Leonardo? A menos que do lado do imóvel tenha lá um aterro sanitário, um presídio para desvalorizar, mas normalmente o imóvel só valoriza. Então, se você tem ali uma expectativa de um usufruto de 10 anos, em 10 anos o imóvel vai estar valorizando, pode triplicar de preço ao longo dos 10 anos. Então, pode ser um bom negócio. Você compra com um deságio de 20%, 30%, é como se você comprasse um imóvel que está alugado e já colocando para dentro, trazendo para tempo presente o valor da locação, já abatendo no valor da compra. Uhum.
E você tem a segurança de ser um imóvel seu na matrícula, não é um contrato de gaveta. Sim. Então, o investidor tem lá a propriedade com a eficácia erga omnes do registro imobiliário. Mas lá na Europa, normalmente, esses investidores são pessoas físicas, jurídicas, fundos imobiliários? Normalmente, o que você encontra mais assim? Tem fundos imobiliários que são constituídos para isso, porque a pulverização desse investimento ela é mais salutar para o investidor, porque, Uhum. por métrica atuarial, né? Quanto Sim. mais você dilui o seu risco, mais fácil você saber quantos imóveis eu vou ter consolidação no próximo ano. É igual o seguro de veículo. Né? Você não sabe quantos veículos serão furtados, quais veículos serão furtados em 2026. Mas você sabe com um grau de acerto muito próximo quantos vão ser. Se você tiver uma população de carros, né, um número de carros que lhe permita fazer esse cálculo estatístico. Então, lá você tem fundos de investimento, seguradoras, bancos que estão nesse mercado. E também turistas. Por exemplo, o professor Leonardo vai passar as férias lá em Madrid. Chegou lá, viu uma nova propriedade. Falou assim: puxa vida, posso comprar isso aqui, eu consigo ir pagando ao longo de 10 anos, eu vou pagando, não pesa para mim, eu vou comprar com desconto de 40% e daqui 10 anos eu já estou, né, com mala pronta para ficar morando pelo menos 3 meses por ano em Madrid, passando minhas férias na Europa. Por que não? Né? Então tem investidores, pessoa física também nesse mercado, que sabem Inter- esperar. Normalmente o perfil do investidor pessoa física não é aquele perfil é. que o cara vai botar o dinheiro e já pegar mês que vem. Não, ele tem que esperar. Então tem que ser uma pessoa que tenha patrimônio para investir com calma. Inclusive, uma das empresas de Madrid se chama Calma, de nua propriedade. Se chama Calma. Porque o investidor ele tem que ter calma. Né? Ele tem que entender que o lucro dele está lá na frente. É um investimento de longo prazo. E você já tem conhecimento de algum fundo aqui no Brasil que disposto a Sim, fazer esse tipo de... existe uma empresa de um francês chamada Usufruir, que lançou esse ano. Se vocês entrarem no Instagram mesmo, tem Usufruir, e o site acho que é usufruir.com.br. E ele entende muito do viager francês e está implementando isso no Brasil já. Interessante. Ou seja, se alguém tiver algum cliente, por exemplo, que queira vender o imóvel, seria interessante procurá-lo, então, Sim, sim, porque ele talvez faria essa ponte, né, sim. com investidores. E você acha, Arthur, só para a gente, eu sei que o nosso papo hoje é mais breve, que você tem compromisso aí, e depois você já está convidado para a gente fazer uma aula lá na comunidade. E quem Obrigado. não é da comunidade, eu prometo abrir essa aula, porque eu acho que é um tema que merece um pouco mais né, da gente abordar mais. Você acha que aqui no Brasil a gente vai precisar mudar um pouco a cultura? Porque é como você disse, né? Na Europa não tem essa coisa assim, eu tenho que deixar patrimônio para os meus filhos. Eu criei, tá tudo bem. Aliás, tem mega pessoas ricas que falam, não vou deixar nada, já deixei educação, né? Vou deixar lá um Uhum. fundinho para ele manter e tudo. Aqui no Brasil não, a gente tem essa preocupação de deixar para os filhos, porque o que pode ser dos filhos e tal. Você acha que vai precisar mudar um pouco essa cultura? Porque assim, o filho fala assim, poxa, meu pai vai vender com deságio e esse imóvel que poderia ser meu não vai ser mais meu, né? Isso Enfim. é. Eu acho que sim, tem que mudar a cultura. Eu acho que os advogados têm que tomar o cuidado de pegar a anuência dos herdeiros para evitar discussões futuras. Não é necessário, né? Como eu É, falei, não existe herança de pessoa viva. Se o filho não quiser assinar, não tem que assinar para ter validade jurídica, né? Mas eu acho que colocá-los pelo menos como testemunhas do ato, ou interveniente anuente, só para mostrar, olha, estou fazendo com maior lisura, com maior governança, né? Não, se eu estou investindo, eu não quero prejudicar ninguém, se eu estou comprando. E pelo lado do idoso também. O idoso tem que entender o seguinte, que às vezes ele fala, eu vou deixar a casa para os meus filhos e tal. Às vezes ele deixa um imóvel para 3 filhos, vou te dar um exemplo, e os 3, depois da vida dele, começam a brigar por causa desse imóvel. totalmente. Porque um filho quer vender, outro quer alugar,
outro quer vender mais caro e começa uma briga. Aí um não paga o condomínio, o outro paga, só um está pagando, aí começa uma discórdia, aí precisa fazer uma reforma no imóvel, aí um tem dinheiro, o outro não tem, aí um arca, o outro não reembolsa, começa uma briga, Não, né? eu conheço uma pessoa no Rio que a mãe deixou um mega apartamento no Leblon, e ela é uma classe média, mas o apartamento era super grande lá, enfim, só de condomínio era, sei lá, R$ 6.000, R$ 7.000. Ela não conseguia pagar o condomínio, o negócio estava inventário, ela não conseguia vender o É, imóvel, ou seja, um desastre desastre. completamente. Então, às vezes, nós como pais, a gente tem que pensar isso, Tem que advogado, pensar né? isso. Instruir isso, né? Para evitar É, problemas futuros, né? e Perfeito. assim, é interessante que às vezes um filho tá com dívida, tá tendo uma execução fiscal, por exemplo, né? Aí não consegue vender, porque não tem a certidão negativa de um dos herdeiros, né? Então, isso é muito complexo, só que ninguém fala essa parte negra, né? Essa parte sombria depois da morte, depois do óbito. E tem a possibilidade também, Leonardo, você tem filhos pequenos, né? Então, quantos anos tem o seu mais velho? Tem 16. Fazer 16 agora. É. 16. Então você pensa assim, poxa, eu vou comprar uma nova propriedade para quando ele tiver 26, dar um imóvel para meu filho, né? Uhum. Que eu sei que quando ele tiver 26, ele vai estar terminando lá, sei lá, a sua residência médica, vou dar um exemplo, né? Eu já quero dar um imóvel para ele. Você pode investir e pagando ali com um belo deságio, ao final do prazo, olha, está aqui meu filho, segue a sua vida. Quer dizer, então, até para estruturação patrimonial e deixar os filhos bem, é possível investir também nesse instrumento contratual. Não, perfeito. E existem pessoas que pretendem, por exemplo, ter mais de um imóvel. Eu penso, talvez chegar na velhice com 4, 5 imóveis, para que eu possa vender a nua propriedade desses imóveis, ficar com os aluguéis para mim como um fundo de previdência privada, né? Uhum. Porque aí está vinculado à minha vida, né? E vou recebendo ali como se fosse uma complementação de Interpretação. aposentadoria, né? Perfeito. Vendi a minha propriedade dos 5, botei esse dinheiro para dentro, imediato, e posso ter ali uma renda vitalícia com os aluguéis. Então, eles chamam de renda vitalícia também, esse instituto na Espanha. E com o Espero, dinheiro até, posso até comprar outros imóveis para é, poder, por sua vez, fazer a mesma coisa. falando um pouquinho de números, sabe quantos Hum. idosos nós já temos no Brasil? 35 milhões de idosos. Até 2024 eram 34, já temos 1 milhão a mais. Hoje nós somos 17% da população, são 60 a mais, e só 10% são jovens. Ou seja, nós já vamos ter um problema aí previdenciário maior do que já temos. Porque menos pessoas na ativa pagando para a gente viver e viver cada vez mais. Então a aposentadoria vai sofrer impactos. É a chamada economia prateada, né? Então, essa economia prateada do cabelo grisalho, você tem o cabelo grisalho, mas você é novo, você é igual o William Bonner aí, todo galã. Mas é chamada na Espanha de economia prateada. Prateada. A economia prateada, ela vai ter que se reinventar. Então, quando você fala em cultura, a cultura vai ter que se adequar. Porque ninguém merece ter um patrimônio, um ativo. São 35 milhões de idosos, sendo que 53 desses idosos já voltaram para o mercado de trabalho. Saiu semana passada essa pesquisa. 53% de 60 a mais voltaram para o mercado de trabalho para ter dinheiro para complementar a aposentadoria, para Implementar a comprar aposentadoria. remédio, para ter plano de saúde, para poder fazer um pilates, um yoga, para poder ter qualidade de vida no mesmo padrão, voltou para o mercado de trabalho. E 15% tem dívida ou superendividamento, Ixi. sendo que 61% já tem imóvel quitado. Ou seja, a pessoa tem um imóvel, um ativo, poderia ter vendido a nova propriedade para pagar as necessidades, e não, ela está gastando com cartão de crédito, com empréstimo consignado, pagando juros para banco, a aposentadoria minando, sendo que tem um ativo parado, Claro. E que você acha vai. que no Brasil
no Brasil, assim como na Europa, seria importante o governo também fixar uma tabela? A tabela lá é sugestiva? Ela é... Sugestiva, é sugestiva, meramente sugestiva, Tá, é, que eles chamam de deságio por condição etária, né? Então, ele calcula ali mais ou menos a expectativa, porque a expectativa de vida, ela varia até de acordo com a cidade, o sexo, homem e mulher têm mulher, expectativa diferente. Bairro, aqui em São Paulo, a cidade é tão grande que você tem bairros que têm expectativa de vida maior e menor. sem dúvida. Então, o governo ele pega essa expectativa de vida, preço médio de mercado de aluguéis e sugere. E aí, a partir disso, as partes entram em comum acordo. É só uma sugestão. Mas eu acho que poderia haver políticas de incentivo tributário, esse tipo de imposto, políticas, por exemplo, de financiamento imobiliário, para facilitar o parcelamento do pagamento da nua propriedade. Então, imagina lá uma pessoa que tem uma renda de, sei lá, 2 salários mínimos e quer adquirir. Às vezes, para ela chegar e conseguir a parcela é muito difícil. Ela vai num banco, o banco fala: não, eu quero alienação fiduciária da propriedade plena e não da nua propriedade. Sendo que lá na Europa, eles também financiam, fundos financiam e pegam a alienação fiduciária da nua propriedade. Porque a nua, ela é alienável. O que não é alienável é o usufruto. Uhum. O usufruto é personalíssimo e vitalício. Sim. Pode então, vender a nua propriedade para terceiros. Exato. Então, se você comprar a nua propriedade e precisar no aperto, ou não quero mais, não quero esperar, você pode vender. Ou você pode até virar para o usufrutuário e falar assim: cara, eu não quero mais esperar, você não quer vender para mim o usufruto? O nu proprietário pode comprar o usufruto. E o usufrutuário ele não pode vender para ninguém, exceto para o nu proprietário. É uma única exceção. Entendi. Então, vamos supor, vendeu a nua propriedade. O prazo era de 20 anos. Poxa, passou 10, eu já não quero morar aqui, vira para o nu proprietário. Você não quer comprar? Calcula, vende. Né? Entendi. Então, interessantíssimo. Não, maravilha. Arthur, eu acho que o seu tempo está aí corrido, né? Você tem um compromisso aí em São Paulo. Outro compromisso. Eu vou deixar aqui o nome da empresa do Ivan Grunitsky, o francês que eu falei. Que é Usufruir. Usufruir. Usufruir.com.br. E a ideia, o lançamento em São Paulo vai ser que dia do livro? Dia 1º de julho. Quero convidar a todos aí que estão assistindo. Vai ser uma alegria ter vocês lá nesse encontro. Vai ser na Livraria Travessa, no Shopping Guatemi, dia 1º de julho, às 19 horas. Pô, tradicional livraria lá de São Paulo. Não, maravilha. Queria te agradecer por esse bate-papo. Eu sei que foi curto, mas a ideia era, acho que, criar um gostinho aí para as pessoas, para a gente poder debater isso com mais calma. Eu acho que é uma possibilidade nova para nós, advogados, de conhecer esse instituto, né? De planejamento sucessório e também na advocacia bancária, como eu disse, né? Muitas vezes a gente precisa ajudar os nossos clientes à gestão desse patrimônio. E eu acho que é mais uma possibilidade. Quantas vezes a gente se depara com clientes que têm patrimônio e está ali pagando dívida, pagando juros, né, o patrimônio se dilapidando. Tudo bem, porque às vezes é o único bem que ele tem, está protegido. Ok, mas às vezes ele teria uma qualidade de vida muito melhor se quitasse aquela dívida, tivesse um aluguel ou tivesse aquele valor ali para ele poder dispor, né? Tem uma pessoa que comentou aqui, né? Teríamos que mudar a cultura dos herdeiros, a Maíra. Então, Maíra, é bem interessante isso que você fala, porque assim, às vezes o idoso ele tem uma dívida e tem 3 filhos, por exemplo, e só um ajuda o pai a pagar a dívida, só um segura o rojão, né? E aí os filhos começam a brigar por conta disso, porque antes eles cotizavam, cada um ajudava um pouquinho, fazia uma vaquinha. E agora não, está caindo nas costas do que tem mais poder aquisitivo ou que é mais solidário, né, aos pais. Isso é muito ruim, porque a família ela se dilacera, né, o afeto acaba se dilacerando. E para o idoso é até um componente depressivo ver os filhos brigando e ele falando: puxa, eles estão brigando porque eu estou doente, eles estão brigando porque eu estou devendo. Então muitos idosos não contam que estão devendo, tem vergonha de contar
e daquilo ali nascer uma discórdia, né? E aí, ao não contar, ele pega mais empréstimo, mais empréstimo, mais empréstimo, sendo que ele tem um imóvel parado lá, igual uma água parada esperando o mosquito da dengue, né? Que ele poderia vender a nova propriedade e continuar morando até viver e arcar com as despesas e tudo mais e fazer o investimento que ele queria, ou quitar os débitos, parar com os juros, né? Perfeito. E, então, assim, é mais dignidade. Tem uma empresa em Madrid chamada A1 Mais Vida, que é ainda mais vida. Perfeito. Porque se você já viveu até aqui, você tem mais passado do que futuro, nada melhor do que você viver com ainda mais vida. E para viver com ainda mais vida, com mais dignidade, você precisa de dinheiro, com liquidez. Não adianta ter patrimônio, ser rico patrimonialmente e pobre financeiramente, né? Perfeito. Então é essa a ideia de criar, de trazer um instituto que vai dar vida e dignidade, vai dar longevidade e também trazer harmonia para as famílias. Então, quando os herdeiros entenderem isso, né? E aí volto a dizer que não existe herdeiro de pessoa viva, né, e as pessoas precisam entender isso. Não, É, porque a minha herança, não, que herança, né? Você não tem interessante. herança ainda, né? Não existe herança de pessoa viva, aí a gente muda a mentalidade de vez. Professor Leonardo, muito obrigado. Obrigado a todos que me ouviram. Todos estão convidados aí para o lançamento e vamos, numa próxima, poder debater mais esse tema, que a gente precisa de mentes brilhantes como vocês aí pensando sobre isso. Não, legal. E a Gisele está perguntando se vai ficar gravado. Vou deixar gravado lá no Instagram, até para as pessoas terem conhecimento. E também, depois nós vamos falar mais sobre isso lá na comunidade e para as pessoas que Ótimo. quiserem conhecer. Tá bom, Arthur? Obrigado. Obrigado aí. Bom Maravilha. curso aí hoje. Obrigado. É, Ótima semana. absorva novos conhecimentos aí para trazer para a gente no mercado imobiliário Pode aí. deixar. Tá Beleza. bom. Fique com Obrigado, Deus. amigão. Valeu. Tchau, Valeu. tchau. Até mais. Tchau.